Coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. Vamos entrar na presença do Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade que nós temos no Senhor, mais uma chance que nós temos de ouvir a Tua Palavra e permiti-la conduzir a nossa vida, nossas obras, a começar pelos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos não ficarem mais vagando, ficarem se perdendo, mas nós seguirmos para a bênção do Senhor. Eu peço, meu Deus, nos perdoa por todos os pecados, os erros que nós cometemos, as falhas, cada atitude que foi tomada na carne, cada palavra que foi dita sem fé. Porque a Tua palavra diz que aquele que come, se não come pela fé, peca. Quantas vezes nós pegamos palavras de qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer circunstância, e as repetimos. Falamos o que não devemos e trazemos para a nossa vida aquilo que não é bom, aquilo que não acrescenta, aquilo que não agrega, aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos falhos, às vezes imprudentes e às vezes até inconsequentes. E nós precisamos do Senhor. Queremos o Senhor na nossa vida. Eu peço, Senhor, passa com Teu sangue sobre nós, nos purifica de todo mal. E o maior mal é o pecado. O pecado que nós cometemos, o pecado que onde nós já caímos, já falhamos. Nos perdoa, Senhor. Nos receba nos Teus braços para conduzir a nossa vida, para levantar aqueles que estão caídos, para trazer de volta aqueles que estão, meu Deus, atrasados, colocá-los no lugar, no propósito, colocá-los, meu Deus, no tempo certo da vida, que é o tempo de viver, estar dentro, no centro da Tua vontade. Eu peço que o Senhor seja conosco, que o Senhor opere e abençoe, que o Senhor derrame da Tua unção, do Teu poder, que esse culto não seja eu, mas o Senhor quem venha fazer, conduzir, abençoar e usá-lo, meu Deus. Use esse culto para abençoar, para operar milagres, curas, transformações e restaurações. Nós estamos nessa fé e acreditamos que o Senhor é o Deus, o mesmo Deus a quem o Neemias invocava. O Neemias foi capacitado pelo Senhor e depois pôde fazer aquela proeza com a bênção do Senhor, com a ajuda do Senhor, como está escrito lá. Eu creio que com a Tua ajuda nós também podemos fazer proezas, viver, meu Deus, produzir e fazer parte de restaurações incríveis. E eu oro para que assim seja na vida, na casa, na família, no casamento, na saúde, nas finanças de cada um. Que o Senhor nos leve, meu Deus, a ver e a viver restaurações. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos. Eu quero e peço que o Senhor esteja aqui conosco, que o Senhor conduza, que o Senhor abençoe, que o Senhor é quem venha ouvir as nossas orações e respondê-las. Atendermos-nos a cada um de nós. Que o Senhor, meu Deus, opere e manifeste o Teu poder. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos e declaro desde já que ele seja bênção e instrumento de bênção do Senhor sobre cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. As bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça. Diga, eu creio nisso. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 2 Reis 4. Falar
falar mais um pouco dessa mulher, dessa fé. Versículo 8. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica, que ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele, no terraço, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e, assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei? Ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho, e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: vai e chama-a de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou: por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou. E no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça! Ai, que dor na cabeça! O pai imediatamente rogou a um servo: leva-o à sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Neumênia, dia de lua nova, nem Shabá, sábado. Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Shalom, fica em paz. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe, o homem de Deus alertou seu servo Geazi: ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: está tudo bem? Como está teu marido? E como está teu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, tudo em paz. Contudo, assim que chegou ao monte diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: deixa-a em paz, porquanto seu coração está muito angustiado. Mas Yahvé não quis
me revelar o motivo desta terrível aflição. Então ela desabafou. Porventura pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasses? No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: cinge teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimentes. Se alguém te saudar, nem lhe respondas. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino exclamou: tão certo como vive o Senhor, e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida, mas ele não disse uma palavra nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou: mestre, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto e estendido sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou a Yahvé, o Senhor. Em seguida deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino e suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro, depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: toma teu filho. Ele entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida, pegou o filho e saiu. E tudo deu certo, ficou bem, maravilhosamente. Essa semana nós ouvimos e aprendemos bastante sobre a generosidade dessa mulher, a atitude que gerou isso para ela, né, o filho que ela não podia ter, essa condição. E tem muita coisa aqui que a sunamita ela pode nos ensinar. Eu ainda falei num desses dias que o Eliseu, o homem de Deus, aqui ele falhou um pouco, enquanto a sunamita sempre acertou. Primeiro que ela já começou acertando quando ela abriu para a vida dela aquela janela, que nós vemos, né, que inclusive com a palavra dos dízimos, quando você pega algo teu e você coloca para Deus, ou seja, quando você administra algo teu, voltado primeiro para Deus, como dízimo, como uma oferta, como ela fez aqui, estou tirando de mim, estou dando para a obra, estou dando aqui para, né, ajudar o homem de Deus a poder pregar aqui em Sunem, a minha cidade. Eu estou construindo um cômodo a mais na minha casa. Para isso eu estou abrindo mão de um espaço importante, estou gastando dinheiro, estou colocando gente para trabalhar nisso, estou mobiliando, deixando esse cômodo em total condições. Essa mulher, ela deu, e a gente vê que as janelas dos céus foram abertas para ela. Bem como quando uma pessoa se volta para Deus, né, e ela se desprende, ela não fica presa ao dinheiro, né, ela tira dela ali, vai e faz. Mas essa mulher, ela teve uma série de outras atitudes que foi importante. Primeiro que ela fez isso realmente porque ela tinha convicção. E não porque ela tinha interesse. Tanto que quando
o Eliseu perguntou para ela, e aqui foi uma das atitudes dele que não foram as melhores, porque Eliseu foi de forma humana, né? A sunamita foi e se voltou para o Eliseu, que era o homem de Deus, na época era a pessoa que pregava a palavra, que Deus, com quem Deus falava e por meio de quem Deus falava. Ela foi espiritual. Ela pegou, viu Deus e fez. O Eliseu não. O Eliseu, ele foi naquilo que as aparências mostravam, né? Porque você quer que eu fale bem de você para o rei ou para o comandante do exército? Ou seja, eu vou passar influência para você. Diga influência. É inferior à autoridade. Muitas vezes a gente tenta resolver situações, tenta lidar com situações que são espirituais de forma carnal. Tenta resolver uma situação que não é você falar com alguém, você conversar com alguém, você, como Eliseu, falar daquela mulher para o rei, falar daquela mulher para o comandante do exército. Não se tratava disso. Se tratava de uma situação espiritual. Por isso, se eu quero algo que realmente seja permanente e não passageiro, se eu estou buscando para a minha vida algo que venha para mudar, para ser restaurado, para ser completamente modificado, eu preciso ir na raiz, e na raiz espiritual da situação. Ou seja, chegou aquele tempo de alguns continuarem com aquela mesma postura, aquela mesma atitude superficial das coisas. Olhar apenas para os sintomas e atacar os sintomas. É isso aqui, eu vou cobrir, eu vou fazer tal coisa. Não, vai na causa, vai ali onde as coisas começam. Vai no foco da situação, que é espiritual. O Eliseu foi lá, você quer que eu fale? Não, obrigado, eu estou bem. Eu estou bem, não preciso de influência. Eu não preciso de favor de homem. Ela não falou isso, mas a resposta dela é como se ela dissesse: eu estou em paz com minha própria gente. Eu não preciso de favor de homem. Eu já faço certo para não precisar de favor de homem. Eu já tenho uma boa atitude para não precisar de favor de homem. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender com ela também. Direto. Tem gente que está caindo na mão de alguém. Depende de alguém fazer uma concessão, depende de alguém meio que quebrar um galho, depende de alguém fazer uma exceção para a pessoa, depende de alguém ajudar para algo. Se essa pessoa não me ajudar, vai dar errado. Se essa pessoa não fizer isso por mim. Não, nós não podemos viver assim. E isso começa naquelas revelações que nós temos, de às vezes coisas pequenas que podem ser mudadas, modificadas, e que você não faz, que você deixa passar, e aí vai acumulando uma coisinha pequena com outra, daqui a pouco são várias coisas pequenas, aí começam a vir as grandes, que você não lida com elas, que você não trata, que você não resolve na hora, que você não tem a atitude certa, deixa para depois, deixa acumular, ou para por conta da preguiça, por conta de não querer lidar com aquela situação, aquela pessoa difícil. Aí daqui a pouco, diferente da sunamita, você está vivendo naquela dependência de que alguém precisa te ajudar.
Alguém precisa interceder por você para alguém. Você quer que eu fale de você para o rei? Eu quero. Eu quero porque, sabe, lá não paguei aquele imposto. Olha, eu tive aquela situação, acabei não fazendo, deixei para depois. Nós não podemos, isso é comportamental. Mas isso começa no nosso espiritual, porque tem a ver com convicção. Quanta gente hoje que está trocando autoridade por influência. Ou seja, você vem, ora, busca, jejua, clama, Senhor, se lembra de mim, Senhor, me abençoa, Senhor, olha, eu preciso de ajuda. Aí quando chega o momento de você tomar uma decisão, uma escolha para receber, você acaba abrindo mão da autoridade e recebendo, aceitando a influência. Por quê? Porque alguém tem que fazer o que você já podia ter feito. Alguém precisa completar uma obra que você começou e não terminou. Alguém precisa te cobrir em algo que você não foi ali excelente. Que você foi meia boca, que você deixou a desejar. Que você não colocou toda a sua força, como a Bíblia fala. Se alguma coisa vier à tua mão para fazer, faz de toda a sua força. Não faz porque você tem que fazer, não. Não faz porque você está ali, não. Faça com toda a tua força. Mas quantos que hoje, você quer que eu fale de você para o rei? Eu quero. Vai me ajudar muito. Vai sim, então fala lá. Fala para ele se lembrar de mim, para ele se lembrar aqui da minha propriedade. Essa mulher, ela era tão pontual, tão correta, que lá na frente tem uma passagem que diz que justamente, exatamente, no dia e no horário que ela foi pleitear as suas terras, porque ela estava voltando da terra dos filisteus, estava lá o Geazi falando dela e do filho dela para o rei. Ou seja, ela não precisou do Geazi, mas ela estava na hora certa, ela estava fazendo a coisa certa, ela estava da maneira certa, e por isso, ela precisou do Geazi? Não, ela não precisou do Geazi. Ela estava na hora certa. E você precisa pedir isso para Deus: Senhor, me ajuda. Se tem um bloqueio na minha mente, se eu ainda tenho preguiça, se eu me perco pelo caminho, eu saio determinado, eu vou chegar lá, eu vou chegar do outro lado. Mas vem uma tempestade, eu me detenho. Eu paro, eu me intimido. Eu permito que qualquer coisa me detenha. Que uma conversa, olha essa mulher. Por isso que eu digo para você que ela era pontual, a gente precisa aprender com ela. Essa é a semana de discernir os tempos. Você quer um exemplo que essa mulher tem aqui, que se eu só falasse isso hoje, para algumas pessoas já seria o seguinte: é o espírito que eu preciso. Quando essa mulher saiu, veja como que ela estava alinhada com a maneira de Deus operar, com a maneira de Deus agir. Ela estava alinhada. Por quê? Porque quando ela saiu, ela disse para o servo do marido dela a mesma expressão que depois o Eliseu disse para o Geazi. Quer dizer, era a expressão de quem tinha conhecimento, de quem tinha maturidade espiritual. Qual foi a expressão que ela usou? Você lembra aqui? Vamos e não para em lugar nenhum, não para nada. Tem coisas que você começou e são atitudes espirituais, são posturas espirituais
Eu comecei um projeto, eu comecei um propósito, eu comecei algo espiritual, eu vou até o fim. Agora não é hora de eu me deter, de eu deixar alguém me deter, de eu deixar alguém interromper o meu processo. Ela saiu e foi direto. Não parou, não se desviou, não se distraiu. O tempo ali era de marchar, cavalgar, seguir. Eu tenho que chegar até o homem de Deus. Até o Geazi, quando veio, ô minha senhora, shalom, tudo em paz? Eu vou até ele. Quantos que não são nem situações? A quantidade de vezes que a palavra tem vindo e eu vejo, eu presto atenção nisso, o quanto a bispa tem falado dos sentimentos. Um sentimento me para, um sentimento me desvia, um sentimento me tira a força, um sentimento me toma. Ou seja, deve ter muita gente que deve estar sendo bombardeada com sentimentos, ouvindo aquelas coisas, é assim, está assado, está desse jeito, e está se detendo. E está parando. E está ali se perdendo. E a gente precisa aprender com a sunamita. Não é hora de parar, não é hora de... Como Neemias. Não vou descer daqui. Um homem como eu não se esconde. Eu estou no meu projeto, eu estou no meu processo, eu estou no meu propósito. Eu estou aqui, na minha atitude constante, contínua, espiritual. Diga, eu faço o que eu devo fazer. Que eu repito, o que quer dizer isso? É você não deixar pontas, você não deixar sobras, você não deixar nada para alguém fazer por você que você pode fazer, você deve fazer. Isso em todas as áreas. Você tem que ser aquela pessoa dos 150%. O que é o 150%? Eu sei o que eu tenho que fazer. Faz aquilo e meio. Não conte que alguém vai cobrir você, que alguém vai fazer por você. Não conte. Não conta que alguém vai lá e vai concluir algo por você, ainda que a pessoa saiba fazer aquilo, tenha visto aquilo, e você já esteja cansado. Quantos que gostariam, né? Às vezes o sentimento que muita gente vive é esse. Está cansado e quer que alguém o cubra, alguém o ajude, alguém que está vendo, quanto que está se entregando, quanto que está se ali debruçando sobre algo, sobre uma situação, para resolver, para fazer, para lidar com aquilo. E aí tem dias, né, que o cansaço é excessivo. Aí a pessoa lá dentro, eu só queria que alguém me ajudasse. E às vezes tem momentos que Deus tira todo mundo e ninguém te ajuda. E isso é proposital, para que você aprenda, não, o que cabe a mim, faço eu. Diga, o que cabe a mim, faço eu. Ajo eu. Diga, o que cabe a mim, penso eu. Não, nós não vamos ser aquele tipo de gente que está, mas eu pensaria isso pelo fulano, né? Mas o fulano não pensa isso por você. Se fosse eu pensaria em fazer tal coisa, eu pensaria em ter tal atitude, eu pensaria. Às vezes as pessoas, a gente vive um tempo que é um vácuo de pensamento que é uma coisa impressionante. A cada dia mais eu chego à conclusão que essa quantidade de telas com som que tem ao nosso redor, isso prejudica a nossa mente. Você vê a quantidade de gente que às vezes está inteirado, né,
da vida, de notícia, da vida dos outros, de notícia, do que está acontecendo e tal, mas não pensa eu não vou dizer o básico, eu vou dizer sabe, o elementar. Tem gente que não faz o elementar assim, mas passa horas com o olho numa tela de um celular, de uma televisão, de um computador. E aí você pergunta, mas depois você saiu, ficou 3, 4 horas ali, vendo, assistindo, como é que você sai? Pior. Como é que está isso aqui na tua vida? Está tudo certo? Não, não fiz. E aquilo ali? Ah, não pensei. Ah, e aquilo ali, como é que está? Ah, eu não sei. É aquela palavra, né? Tem muita gente que se você for agora na casa da pessoa, você vai encontrar alguém dormindo, você vai olhar para a cozinha, a pia vai estar, sabe a pia? Vai estar daquele jeito, sabe? Você vai ver tudo bagunçado. Você entra no quarto, além da pessoa estar dormindo, você vai ver um monte de coisas para fazer. Algo do tipo, muita roupa para lavar, roupa para passar, você vai ver um lugar que não vai estar organizado, vai estar sujo. Aí se você for se a pessoa tiver uma sala, você vai ver aquilo com muita coisa sem resolução. Mas ela tem horas de tela, em que ela passou ali vendo, assistindo, ouvindo, sei lá o quê. E aí ela precisa sempre que para que algo na vida dela flua, para que coisas sejam concretizadas, ela precisa que alguém a cubra. Das mínimas coisas, da menor coisa. Desde a mãe ter que lavar uma roupa, desde para comer alguém ter que cozinhar, ou aí pagar caro em porcaria, sabe, sair comendo porcaria que fica pronta em 5 minutos. E aí um abismo vai puxando outro abismo, né? A pessoa não tem saúde, não vai pensar direito, não pensa direito, não faz direito as coisas, não faz direito, o resultado sempre vai ser insatisfatório. E o resultado insatisfatório faz a pessoa ficar frustrada, ficar mal. Aí ela fica mal-humorada, aí ela busca alegria em coisas que não dão alegria, então ela vai buscar comida, ela vai buscar alegria, ela vai buscar prazer na comida, vai buscar prazer em alguém. Mas até para encontrar alguém, ela não vai encontrar alguém, né, que vai completá-la, alguém por um momento. Então, aí onde você vê tanta gente numa vida infeliz, uma vida marginalizada, né? A pessoa sempre está à margem de alguma coisa, está à margem da prosperidade, está à margem da plenitude sentimental, está à margem de uma saúde, não tem saúde. E aí, está à margem do financeiro, porque tudo na vida dela que tem a ver com o financeiro está ruim. Primeiro, a saúde financeira está ruim, a saúde dela não está boa. Aí ela gasta mais dinheiro, porque quem não tem a saúde boa gasta mais dinheiro. É ou não é verdade? Começa onde? Comendo mal. Come mal para compensar, depois tem que gastar dinheiro com remédio. Tem que gastar dinheiro com tratamento, tem que gastar dinheiro com alguma coisa. Então o financeiro já está comprometido. E o financeiro já não é bom, porque ela não teve resultado, porque ela não faz na hora que tem que fazer as coisas que tem que fazer. Porque ela está na hora errada, fazendo a coisa errada, no lugar errado, de forma errada, que é o contrário do que essa mulher fez. A gente precisa ter uma consciência de quem nós somos e de onde nós estamos, onde eu estou. E aí tem a ver com a ciência, o discernimento da ciência dos tempos.
A Bíblia diz que Sunem era uma região que pertencia à tribo de Issacar, aos filhos de Issacar, e a gente vê que se tem uma pessoa que tinha essa ciência, era essa mulher. Então, essas perguntas, eu não sei se desde domingo você vem fazendo, né? Eu estou no tempo certo da minha vida, agora você está no tempo certo, exatamente agora, 7h43. Você está no culto, você está ouvindo a palavra. Olha bem, logo no começo do dia você está tendo essa direção, que hoje, antes de terminar essa semana, que tem gente que já perdeu a semana, né? Inclusive nem veio no culto. Hoje não, estou cansado, fui dormir tarde, sem um propósito, né? Fui dormir tarde, estou cansado, não vou. Aí acorda tarde, aí não faz o que tem que fazer, aí deixa para a semana que vem. Não concluiu essa semana que tem que concluir essa semana, deixou para a semana que vem. Então aí vai acumulando. Não. Não pode ser assim. Estou bem, estou na igreja, mas o que mais que é para mim hoje, que eu tenho que fazer hoje? Que eu preciso da ajuda de Deus para fazer hoje, eu preciso de foco. Eu preciso colocar força, não adianta achar que algumas coisas vão fluir sozinhas, que vai acontecer porque eu vou estar perto. Não, tem coisa que eu tenho que colocar força. Tem coisas que sou eu quem tem que conversar com alguém para que aquilo aconteça. Se dependesse do marido, só do marido da sunamita, teria construído lá o cômodo? Mas precisou dele, não precisou? Adiantou ela ficar ali esperando? Ele vai se tocar. Ele vai se tocar, uma hora ele vai pensar isso, uma hora ele vai sentir isso como eu senti. E aí? Teria acontecido? Tem gente que está assim. Não, uma hora o fulano vai ver. Você está vendo? Vai lá e fala para ele. Não, uma hora a pessoa vai ela entender. É igual eunuco etíope. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Tem coisas que você já sabe, já viu, já entendeu, e está diante de alguém que faz parte desse projeto, dessa obra que você quer, e aí você está esperando que a pessoa por si entenda, perceba, haja ou reaja e faça o que você já podia ter ido lá e tido uma conversa. Fulano, é assim. Estamos nesse tempo. Aquele homem, aquela pessoa que sempre passa aqui, eu sei, eu vejo. Isso já está testificado aqui dentro de mim, ele é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto em cima do nosso terraço, fazer um cômodo, cobrir, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina e dar condições para ele. Tá bom. Mas ela agiu, ela fez. Ela não ficou ali esperando. A gente não espera para agir, a gente espera por Deus. Mas o que eu sei que eu devo fazer, eu faço agora, hoje. Eu não espero por algo, por alguém, eu faço. E aí fez o cômodo. Quando vem o homem de Deus, eu te ajudo. Não, isso aí eu já estou bem. Não precisa que alguém te cubra, que alguém faça você. Esteja no lugar, esteja na hora, esteja fazendo a coisa certa, seja pontual com a palavra. Como é bom quando a gente tem, isso não é um orgulho de pecado, isso aqui é um orgulho bom. Ter o orgulho que essa mulher tinha. Você quer que eu fale bem de você para o rei, para o comandante? Não, estou bem, estou no lugar certo, estou fazendo a coisa certa, estou correto aqui diante do rei não tem o que me cobrar, o comandante não tem o que me cobrar, ou seja, eu estou em dia. E é assim que tem que ser o caráter de uma pessoa que serve a Deus. Depois, quando vem a aflição, o filho morre no colo dela. A postura irrepreensível daquela mulher.
Ela pega o menino, imagina a força, a resistência que ela teve que ter fisicamente. Pegou o menino e subiu o menino. Porque teve isso ainda, teve esse detalhe. Ela teve que subir o menino lá no cômodo de cima, colocou ele na cama do homem de Deus. E aí desceu sem interrupções, diga sem interrupções. Tem coisa que está interrompendo, bênção que está interrompendo o processo na sua vida. Ah, mas me pararam. Não. Quando você já coloca isso na sua cabeça, eu não vou parar para conversa, eu não vou parar para ouvir isso, eu não vou parar para fazer isso. Não, agora é hora de eu estou num projeto, eu estou num propósito, eu estou vivendo, eu estou resolvendo, eu estou fazendo, eu estou lidando com uma situação e eu não vou parar até que isso seja concluído. Foi a maneira como ela foi até o homem de Deus. E quando chegou o Geazi, que não era o que ela se propôs, com quem ela se propôs a falar, ela não falou. Quer dizer, não aceita quase. Busque tudo. Sabe, tem muita gente que cai nessa palavra. Tem gente que quer algo e fica com quase aquilo. Ah, eu estou indo até o Eliseu, mas chegou o Geazi. Tá bom. Tá bom não. Não, olha, não. Anda uma milha a mais. Não, mas o Geazi falou, eu não vim aqui por causa do Geazi, eu não vim aqui crendo no Geazi. Geazi não testificava com ela. Veja que o Geazi, quando recebeu o cajado para ir lá e colocar sobre o menino, ele fez aquilo? Fez ou não fez? O que aconteceu com o menino? O que ele fez, o Geazi? Insistiu? Pegou o cajado de novo, colocou, foi lá com o cajado, apertou o menino, foi lá no cajado, sacudiu o menino, foi isso que ele fez? O que ele fez? A palavra correta, ele desistiu. É o tipo de pessoa que tenta uma vez algo, não deu certo, deixa para lá. A sunamita era assim? Não. Por isso que ela não foi no Geazi. E sabe o que essa mensagem fala com cada um de nós? Para de aceitar ter pessoas ainda no seu círculo íntimo que não testificam com você. A gente tem que saber que tipo de pessoa é cada pessoa na vida da gente. Tem gente que cruza o teu caminho. Sabe, cruza. Você vai conversar uma vez, você vai ajudar, você vai semear na vida dessa pessoa, você vai pegar a semente que você tiver. Semente de sabedoria se tiver, semente de amor se tiver, semente de dinheiro se tiver, semente ali de tempo, dedicar tempo, e você vai jogar no terreno dessa pessoa. Você vai dar algo, você vai fazer algo por ela, você vai abençoar a vida dela. E ela cruza o teu caminho. Ela vive, ela recebe aquela semeadura, ela frutifica e vai. Isso é uma coisa. Outra coisa é essa pessoa fazer parte do teu círculo íntimo. Dela estar ali no teu convívio diário ou quase que diário. Tem gente que cruza o nosso caminho. Normal, a gente evangeliza, a gente fala, a gente prega, a gente abençoa, ajuda. Mas passou da hora de alguns aqui entenderem, essa pessoa não cabe no meu círculo íntimo, essa pessoa aqui, eu devia ter feito isso com ela. Ajudado, semeado, né? Ela fazia parte de um grupo de pessoas, como o Geazi fazia parte do grupo de pessoas que era encabeçada pelo Eliseu. Está entendendo? Então ele ficar ali com o Eliseu na casa, tudo bem.
ele ser beneficiado, comer com Eliseu, receber da refeição, tudo bem. Mas não é o tipo de pessoa que eu vou conviver porque não testifica comigo. Não dá liga. Isso você precisa às vezes fazer até dentro da igreja. Que na igreja tem gente que puxa a tua fé para cima. Mas na igreja também tem gente que puxa a tua fé. E aí você está aí, sabe, numa insistência, convivendo, aquela coisa, tal. E às vezes você entra, você fica pior, você fica mal, tua vida também acaba que meio que ficando igual uma enceradeira ali, não sai, né, daquela, sabe, aquele reduto, aquele círculo, aquela coisa, porque você está ali. Não, meu filho, você está cruzando meu caminho, você está passando por mim, olha, eu entendo, eu tenho aqui, Deus está me tocando, me levando para te abençoar, te apoiar, semear na tua vida, te dar conselhos, ajudar você nesse momento, ok, mas tem tempo de começo, meio e fim. Não é com qualquer pessoa que cruza o meu caminho que eu vou conviver. E a gente precisa ter essa sabedoria, discernir o tempo. Se é tempo de trazer essa pessoa, tem gente que ainda vai cruzar o teu caminho, que é para você conviver, que vai ser para fazer média com a tua vida. Aquela média de 5 que a bispa fala, que a gente tem que estar com pessoas que nos puxam, que nos fazem subir de nível. Mas a maioria das pessoas que vai cruzar o teu caminho não é para você conviver com elas. É apenas com esse propósito ali pontual. É isso, é uma palavra, é um conselho, é uma oração, é uma doação, é uma ajuda, é uma semeadura e cada um siga o seu caminho. Tem gente que é um projeto pontual, é aquela coisa de tempo, começo, meio e fim. E poucos são esses do convívio, do círculo íntimo, de você manter perto. E eu vejo que na igreja falta ainda, para muitos, esse discernimento. Tem gente que é sugado, a energia é sugada, a força é sugada, às vezes até o dinheiro é sugado, por estar com gente que não faz parte, não testifica com você, não está na mesma fé que você. Aí não adianta você fazer parcerias que vão ser um jugo desigual. Uma parceria pode ser um casamento, pode ser uma amizade, pode ser uma sociedade, que aí você entra num jugo desigual. O jugo desigual, Deus já falou, isso não funciona. Não adianta tentar compensar um jugo desigual com oração, porque o jugo desigual deve ser evitado. Você está entendendo? O jugo desigual deve ser evitado. A Bíblia já relata, já mostra, evita. Não vos metais num jugo desigual, está escrito. Quer dizer, você percebeu que o jugo ele é desigual e desleal? Não entra. Está aí a palavra de Deus, não entra nisso. Que isso não vai ser bom. Isso não vai acrescentar, isso não vai trazer bênção para você. Então Deus faz, é que Deus operou sobrenatural na vida dela? Sim. Mas essa mulher, ela em todo o tempo que nós vemos aqui sendo citada, ela teve a atitude correta. Ela teve a postura correta. Ela já vinha, e mostra aqui, que ela já vinha de uma postura correta. Com o seu país, com a sua região, com a sua casa, com a obra de Deus, com ela própria, com as pessoas do seu convívio, na obediência às instruções. Você sabe o que eu tenho visto? Esses dias eu tenho me deparado muito com esse tipo de gente. E às vezes eu vejo que tem coisa que acontece com várias pessoas no mesmo tempo, para a gente poder trazer isso aqui e abrir
porque muitas outras devem viver a mesma coisa e estão perdendo com isso. Eu tenho atendido muita gente que vive a mesma situação. A pessoa, ela sabe o que fazer, ela recebe instrução do que fazer, seja às vezes de uma liderança dela, na igreja, no culto, na família, e ela começa bem, ela vai e faz até um ponto, do jeito que ela recebeu a instrução. Instrução do trabalho, de como devia fazer, instrução da palavra, de como ela devia reagir a uma situação que ela está vivendo, algo na família que ela já tinha ouvido, aqui tem que ser assim funciona. Só que aí chega um ponto que a gente pode falar que é um demônio? Pode, mas é um demônio que tem que ser repreendido. Né? Se a pessoa quiser, é o demônio que faz isso, tá bom, então vamos aceitar essa alegação, não vou nem dizer justificativa, desculpa, vamos dizer alegação. É um demônio que toma a minha mente, é um demônio que toma a minha vida. Tá bom, só que esse demônio tem que ser repreendido. Porque se a pessoa sabe o que fazer, sabe como fazer, e faz por um tempo, depois ela faz do seu jeito, o que é o jeito dela? É aquela maneira que ela sempre agiu. É a forma que ela sempre falou. Por exemplo, tem muita gente que faz isso no culto, repete a palavra profética, declara, faz declaração poderosa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, vai dar tudo certo em nome de Jesus, isso aqui já está uma bênção. Faz o L, né? Vai reto e vira direita. Sai da igreja, já está falando de forma negativa. Tem gente que não saiu ainda do perímetro da igreja, já está repetindo coisas negativas. Está afirmando coisas negativas. Isso eu estou te dando um exemplo clássico, mas tem tanta coisa. A pessoa que fala que lá na empresa não cresce, mas ela insiste em fazer do jeito dela, já ouviu do superior dela, do dono da empresa, do diretor, do supervisor, fulano, é assim. Ela vai até um ponto assim, reto, aí de repente, não, eu acho que é melhor assim. Não, assim eu não quero. Aí não para no emprego, aí não conclui o projeto, aí alguém tem que vir, assumir, liderar ela. Pega a instrução e vai até o fim. Igual a Sunamita, quando montou no animal aqui, que foi a jumenta. Tem coisas que a gente precisa pegar e montar na jumenta. Eu vou até o fim agora. Até o fim, até Eliseu. Sem me desviar. Sem parar. Sem colocar eu nisso. Eu vou colocar a direção que eu recebi. Vou seguir direção. Vou cumprir com direção. Vou obedecer direção. Que funcionou para ela. Se funcionou para ela, funciona para mim, funciona para você também. Amém? Então, aprendamos com o exemplo dela. Aqui eu creio que em cada área que eu mostrei a atitude dela, falou com você. Se não falou em uma, se falou em todas, se não falou em todas, falou em determinada situação, que você pode hoje já falar com Deus, pedir ajuda. Senhor, me ajuda nisso aqui na minha vida está faltando, isso aqui está falhando, isso aqui eu não estou colocando realmente a força devida, eu ainda conto com a ajuda dos outros, que alguém conclua o que eu comecei, eu não vou até o fim nas coisas, eu me desvio muito, eu perco tempo, eu permito que pessoas me tirem ali do meu rumo certo, e não vou fazer mais assim. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito, coloca no seu coração, feche seus olhos. E vamos pedir para Deus, para que em cada ponto aqui que foi para você um aprendizado, cada ponto que foi uma direção clara, Senhor, me ajuda nisso aqui.
Cada um. Cada ponto que foi uma direção clara. Senhor, me ajuda nisso aqui, que isso aqui eu falho, eu peco, eu não tenho essa continuidade, eu não ajo com essa convicção. Me ajuda, Senhor. Aquilo que você pegou hoje, percebeu, não deixa, sabe? Você precisa, quando tem um entendimento, já proceder com oração. Tudo, em qualquer parte da sua vida, seja aqui dentro da igreja, num culto, quando você está lendo a Bíblia, quando você pega um livro para ler e algo te fala que você ainda não sabia, você precisa já ter imediatamente uma resposta de oração daquilo, ou seja, algo que você entende, não sabia, não percebia, você já falar daquilo para Deus. Pedir ajuda, Senhor, me ajuda a executar isso aqui que eu acabei de entender. Para não se tornar também uma pessoa teórica, daquelas que até sabe falar, ensinar, pregar até, mas não vive o que já entendeu. Não pratica o que já entendeu, não faz o que já entendeu. Não tem a devida atitude. Não tem o procedimento. Senhor, meu Pai, eu peço ajuda a cada um aqui, com cada entendimento, com cada conclusão que teve, com cada aprendizado que recebeu, meu Deus, com a atitude, com a vida, com a postura, com o comportamento dessa mulher. Eu aprendo com ela, Senhor. E peço para o Senhor que eu sempre aprenda com ela. Que a cada vez que eu ler essa passagem, que eu ouvir essa passagem, que haja uma lição nova. Que algo, meu Deus, que ainda não tinha entrado na minha mente, que venha, que entre. E que não fique na mente, mas que saia pelas mãos, pela boca, pela postura, pela atitude, pela resiliência, pela determinação, pelo foco, pela persistência, pela exigência, o nível de exigência. Eu peço que assim, meu Pai, o Senhor faça com cada um aqui. Que cada entendimento que está sendo colocado diante do Senhor agora em oração, junto com um pedido, Senhor, me ajuda já a fazer hoje isso. Me ajuda já, meu Pai, a me mover dessa maneira hoje, a falar com essa pessoa hoje, a ter, meu Pai, esse comportamento hoje, a agir dessa maneira hoje, agora. Eu concordo com essa oração, eu te peço, Senhor, ajuda cada um. Ajuda cada um. Dá visão, dá direção. Manifesta o teu poder. Leva essa pessoa a ver o que ela não viu. A ter essa força, Senhor. Eu oro e peço que o Senhor dê força a cada um. Quantos aqui são fracos ainda? Vêm, percebem as coisas, mas se limitam, se travam e não conseguem corresponder, não conseguem dar, meu Pai, ao Senhor resposta, para o Senhor poder honrar, operar, abençoar. Quantos começam esperando que outros concluam que começaram? Quantos contam que outros pensem por eles? Quando na verdade, meu Deus, o Senhor nos dá tudo quanto diz respeito à vida, inclusive o que nós precisamos ter na nossa mente, o Senhor nos dá. O pensamento certo para cada ocasião, a atitude adequada, como diz a Tua palavra. E que nós tenhamos a atitude adequada, que nós saibamos discernir os tempos, qual o tempo que nós vivemos e o que esse tempo requer, o que esse tempo, meu Deus, ele exige de mim, a minha atitude, a minha postura, nos ensina e nos ajuda. Eu peço que cada um, meu Deus, receba do Senhor essa ajuda, que veja a Tua glória. Eu peço abençoa cada um aqui, Senhor.
Eu oro pela restauração na vida do teu povo. Eu peço que cada área que está sendo apresentada, mais uma vez, em mais um clamor, meu Pai, pela restauração. Eu creio, meu Deus, que assim como o Senhor fez em Jerusalém, e o Senhor usou Neemias para isso, para aquela grande obra, usa cada um de nós com a nossa palavra, com a nossa boca, com as nossas mãos, com a nossa vida, com a nossa força, Senhor, também para restaurar, para operar milagres, cura, Senhor, onde houver enfermidade. Eu creio no Deus que sara, e eu declaro que pessoas aqui sejam saradas, que retornem, meu Deus, hoje para a sua casa, para o seu trabalho, para a vida, já curadas da dor, da enfermidade, da doença que estavam. Cura, Senhor, liberta do mal que oprimia, que limitava, que amarrava a vida dessa pessoa. Abençoa a família, restaura, Senhor, o casamento, restaura cada familiar, tira, meu Deus, da cegueira, abre os olhos, faz essa pessoa, meu Deus, ver o que ela não via, a família dela ver o que não via, a glória do Senhor, ver que só o Senhor é Deus e só o Senhor salva. Liberta cada membro dessa família das garras, meu Deus, de Satanás. Eu peço restauração nessa casa, eu peço a restauração, meu Deus, da vida financeira, do trabalho, do emprego, da empresa, dos negócios, a restauração do nome. Restaura, Senhor, o nome dessa pessoa, que ela tenha o nome dela restaurado, que ela tenha, meu Deus, a vida financeira dela restaurada, que ela, meu Pai, pegue esse espírito doador, e que ela passe, meu Deus, já hoje, já, agora, a praticar, a fazer, a semear. Não, meu Deus, na tentativa de barganhar com o Senhor, mas porque ela pegou esse princípio. Que ela não seja daquelas, meu Deus, que tenta negociar com o Senhor, não. Que ela tenha a capacidade de negociar com qualquer pessoa, mas com o Senhor, meu Deus, ela obedeça. E que a obediência do Senhor, a atitude generosa, doadora, meu Deus, a atitude liberal, traga para ela, meu Deus, a prosperidade, a riqueza, a honra, a fartura, a abundância do Senhor. Eu peço, meu Deus, que cada área da vida dela seja restaurada. Que o Senhor opere milagres, que o Senhor use ela para fazer proezas, para conduzir povos, para fazer a diferença. Que ela veja a Tua glória, meu Deus, e que ela receba, Senhor, mais um dia a restauração do Senhor, unção de restauração, unção para restaurar, para realizar, meu Pai, e para fazer a diferença. É o que eu creio, declaro, e eu concordo aqui, meu Deus, com cada oração nessa manhã, e ligo cada uma aqui na terra, para que seja ligada nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.